Para a nossa saudação, estamos na segunda lição da parte prática e recordava que esta parte prática se reporta tão somente à teoria da parte prática. Tivemos na última aula a falar sobre o atendimento na casa espírita. Vamos hoje, de alguma maneira, falar numa outra atividade muito cara às casas espíritas, que é o esclarecimento doutrinário, que é o ensino doutrinário. Este ensino doutrinário, pois é evidente que faz por diversas formas, desde logo com as palestras, é uma atividade básica, fundamental, a palestra que poderá certamente levar algum conhecimento sobre uma matéria de forma generalizada. Depois temos também conferências mais destinadas a um tema específico, e numa abordagem generalizada, depois seminários em que esses temas específicos são desenvolvidos em maior profundidade, também a divulgação, o esclarecimento através de pagelas, de mensagens, de livros. Depois temos ainda desta parte do esclarecimento, o estudo sistematizado de doutrina, o estudo sistematizado, quer dizer, um estudo continuado, sequencial, e que engloba, de facto, cursos básicos, aquilo que é básico na doutrina, em todos os seus aspectos, que foi aquilo que nós tivemos a dar ao fim e ao cabo no nosso curso de Evangelho e Doutrina. Depois temos cursos especializados, destinados concretamente, por exemplo, ao estudo da filosofia espírita, ao estudo da ciência espírita, ou ao estudo da religião espírita, os cursos de atualização, que são, digamos assim, estudo sistematizado, agora visando atualizar sempre os conhecimentos dos trabalhadores e a preparação para esse trabalho. Depois também os cursos para diálogo com terceiros, a preparação dos trabalhadores, que sempre é fundamental e é necessária para se poder, digamos assim, desenvolver um trabalho de esclarecimento público, particularmente o esclarecimento exterior, a pessoas encarnadas que se dirijam a espíritas e procurem saber alguma coisa mais sobre digamos assim, sobre a doutrina espírita. Depois temos ainda, nesta fase do esclarecimento, as reuniões espíritas. Nós vamos desenvolver estes temas ao longo das nossas lições, mas as reuniões espíritas que têm, objetivamente, também a ver com, digamos assim, as finalidades, porque é que é necessário fazer as reuniões espíritas, quem é que pode participar nas reuniões espíritas, quais são os perigos de reuniões mal conduzidas, de alguma maneira, que tipos de reuniões é que há? Vários tipos de reuniões, pode ser reuniões de esclarecimento, pode ser reuniões de estudo, pode ser reuniões para tratamento, também aquilo que se considera serem reuniões públicas ou reuniões de estudo doutrinário, como é que se desenvolvem todas essas reuniões. Enfim, vamos desenvolver este trabalho exatamente no sentido de levar ao conhecimento cada vez maior daqueles que, podendo querer, possam integrar-se no trabalho que nós desenvolvemos na Casa Espírita. Então, estas pequenas intenções, ou estas pequenas metas a atingir, ou finalidades, pois é evidente também abordam a questão das reuniões, o que é que se pretende obter das reuniões, quais são as suas finalidades específicas, o que é que realmente se pode esperar de uma reunião, falamos de uma reunião espírita. É evidente que muitas vezes, quando se fala de reuniões, entende-se que são reuniões mediúnicas, mas não são só reuniões mediúnicas. Há reuniões de estudo, há reuniões de esclarecimento, há reuniões de auxílio e há reuniões, de forma geral, de formação, de preparação. Então, o centro espírita deve ser fundamentalmente uma escola. Não é propriamente só e apenas, como muita gente acredita, uma casa onde se vão tirar os espíritos, onde se vão afastar os espíritos. Fundamentalmente é uma casa de ensino, de transmissão do conhecimento, da sabedoria. Não é fácil que uma pessoa que esteja doente tranquilizar-se se não souber qual é a doença que tem, quais são as características da doença, quais são as consequências para a pessoa que tem a doença, o que é que pode daí surgir. Portanto, a Casa Espírita tem que ser fundamentalmente também uma casa preparada para ensinar, para esclarecer, para incutir no conhecimento e na sabedoria a fé, que realmente pode ser capaz de transportar montanhas. Portanto, o Espiritismo é uma ciência, é uma filosofia, é uma religião que transporta em si cultura,
conhecimento, sabedoria, e não propriamente uma coisa para enganar o próximo, para mais ou menos empalhar as coisas e levar, muitas vezes, as pessoas a ficarem na mesma. Ouvem e não entendem. Então, dentro desta perspectiva, estamos a falar de esclarecimento. Que formas de esclarecimento é que nós podemos encontrar? No sentido geral, falamos há pouco, então podemos encontrar as palestras, como praticamente podem depreender, podem ter uma duração variável. Normalmente, deverão ter uma duração que não seja inferior a 30 minutos e também não seja superior a 50. São palestras para que não cansem. É verdade que o tema em si, o conteúdo em si da palestra é um conteúdo generalizado. Vamos supor, todas as semanas, no dia de, digamos assim, de atendimento público, há pessoas que vão sendo chegando novas. Se nós fizermos um estudo sistematizado, quer dizer, sequencial, em que, vamos supor, começamos por abordar as primeiras 10 perguntas do Livro dos Espíritos, na semana seguinte, os 10 a seguir e por aí fora, é claro que as pessoas que chegarem à 10ª semana, em que nós vamos analisar já a pergunta 200 e tantos, não percebem nada do que estão a ouvir, porque não ouviram as 10 primeiras, nem as 20, nem as 30, nem as 50. E, portanto, uma palestra que é aberta a toda a gente não se compadece com o tempo de visita, o tempo de presença na Casa Espírita. E, portanto, não é aconselhável, nesta questão das palestras, que o tema seja sequencial, seja uma abordagem sequencial, quer seja da parte do Livro dos Espíritos, filosofia, parte do Livro dos Médiuns, a ciência, mas deve ser uma abordagem no sentido geral da moralização de hábitos, de condutas, de comportamentos. E isso sempre baseado no Evangelho de Jesus, que é realmente um manancial de luz, orientando as pessoas para a sua transformação moral. É evidente que há aspectos que depois extravasam, ultrapassam. Vamos supor, o tema o aborto, ou o tema a eutanásia, ou o tema o namoro, ou o tema as catástrofes, etc. São temas específicos. Então, quando se aborda uma questão específica da vida social, da vida humana, aí a abordagem pode ir até 1h15, 1h20. E também não se compadece com 40 ou 50 minutos. Já não será uma conferência, escrito nesse tempo, será uma palestra. Mas a conferência deve durar entre 50 minutos e 1h15, 1h20, para abordar um tema específico. Mas se esse tema específico dever ser mais desenvolvido, mais aprofundado, então há aquilo que nós chamamos de seminários, que são normalmente reuniões de esclarecimento que podem durar entre 3 e 6 horas, dividido exatamente por módulos, com intervalos, para que de facto não se torne cansativo. Então quer dizer que, quando a gente diz que fora da caridade não há salvação, nós podemos dizer que é necessário levar o conhecimento, levar a sabedoria às pessoas. E nós podemos levar esse conhecimento e essa sabedoria através de mensagens escritas. Que a pessoa vá no autocarro, esteja no café, vá dando uma volta, pegue numa dessas pagelas, numa dessas mensagens, leia, reflita, aprofunda um pouco o seu raciocínio nesse sentido. Então, nestas pagelas, nós podemos divulgar partes ou da ciência, ou da filosofia, ou da religião espíritas. Podemos, fundamentalmente, trazer-nos enxertos daquilo que é a codificação espírita, o Pentateuco, os 5 livros fundamentais, Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, os Evangelhos, Gênesis e Céu e Inferno, com pequenos extratos, com pequenas mensagens, que as pessoas possam refletir. Valeria o mesmo que pegar num desses livros, a ver ao acaso, e ler uma página, ler um item de qualquer desses livros. Depois, fundamentalmente, nesta distribuição, fora da caridade da nossa salvação, que as mensagens sejam mensagens de consolo, sejam mensagens de esperança, sejam mensagens de esclarecimento dos temas sociais, também mensagens de esclarecimento dos temas de interesse humano, mensagens de interesse doutrinário, mensagens de interesse religioso. Há muita confusão a propósito da religião, mensagens de interesse filosófico, de entendimento daquilo que é a vida,
E dentro deste particular, e ainda como formas de esclarecimento, nós também temos os livros. Os livros, por exemplo, numa casa espírita, o livro deve ser livros espíritas, o que não quer dizer que não haja a possibilidade de complementar com livros laicos, com livros leigos, que muitas vezes abordam com muita clareza e muita profundidade os temas da reencarnação, os temas da comunicação de espíritos, fora mesmo da área do livro espírita. Mas assim sim, se for conveniente, positivo e aconselhável, poderá haver outros livros na casa espírita, mas deve fundamentalmente ser um livro espírita direcionado para o reconhecimento doutrinário do espiritismo e fundamentalmente também divulgando em primeira instância as obras básicas da doutrina, que já dissemos há pouco. É claro que nesta escolha do livro na casa espírita deve haver um critério rigoroso de seleção. Há muita coisa que, mesmo com o rótulo de espírita, arma mais confusão, leva mais a confusão às pessoas do que propriamente os esclarecimentos. E nós devemos ter sempre presente que o livro também deve ser direcionado para o esclarecimento, para o aumento do conhecimento, para o aumento da cultura daqueles que querem, desejam abraçar a doutrina espírita em toda a sua profundidade. Estamos a falar, ou acabamos de falar, naquilo que é o esclarecimento em termos genéricos, mas é evidente que depois haverá necessidade de fazer um estudo mais profundo e mais sistematizado. É de consenso geral que o Pentateuco, as obras básicas da codificação, são, digamos assim, no topo da hierarquia do conhecimento, aquelas que são fundamentais. Mas elas foram codificadas, toda a doutrina foi escrita na segunda metade do século XIX, portanto, particularmente desde 1957 até 1969. Pois bem, nesta época, muita coisa não poderia ser esclarecida, ser aprofundada. Por exemplo, fala o livro dos Espíritos que a evolução se dá do átomo ao arcanjo. Esta afirmação do átomo ao arcanjo tem muito a ver com aquilo que há de mais moderno hoje em física nuclear, em física quântica. E, na época, falar de física quântica, falar da energia, falar da irradiação energética, do pensamento, era quase que tabu, era quase que um absurdo. Estávamos muito longe de ter todo um conhecimento mais aprofundado desta questão. Então é evidente que há obras complementares, há obras que foram sendo escritas depois da codificação por médiuns de grande envergadura, mas também por espíritos iluminados que, no outro lado da vida, vieram trazer complementos do conhecimento dessa obra da codificação, como é o caso de Emmanuel, André Luiz, Fernando Lacerda e outros. Então, há necessidade de, muitas vezes, fazer um estudo profundo. Por exemplo, livros como Os Domínios da Modernidade, que nós sugerimos inicialmente a propósito da bibliografia, que podia ser utilizada para complementar o nosso conhecimento, a nossa abordagem da doutrina, livros como Nos Domínios da Modernidade, ou como Mecanismos da Modernidade, ou como, enfim, Ligação entre os Dois Mundos, entre a Terra e o Céu, são livros, de facto, de grande profundidade, não só doutrinária, como também científica, e que necessitam não de ser lidos como quem é um romance, também os há, mas precisam ser estudados, precisam ser analisados em toda a sua profundidade. Então, dizemos nós que isto se refere ao estudo sistematizado da doutrina, sendo que as informações veiculadas nas formas de esclarecimento não podem e não devem ter uma forma sequencial. É de todo aconselhável que depois daquela fase inicial de conhecimentos de uma forma geral, se desenvolva um estudo mais indicado, mais centralizado em determinados aspectos de toda esta ciência, de toda esta filosofia espírita. E daí que nós possamos desenvolver. Mas é evidente que numa base, quer dizer, numa primeira fase, há necessidade de ter um conhecimento, mais ou menos, desde o A ao U até a matemática mediamente avançada, não é? Não vamos entrar em altas cavalarias de álgebra racional e por aí fora, mas há necessidade de saber um pouco mais daquilo que envolve um conhecimento básico. Mas é necessário ter um conhecimento básico. E neste conhecimento básico, um curso
não deve ultrapassar as 50 horas, uma por semana. Se nós analisarmos, são 52 semanas no ano, grosso modo, um ano de curso, tendo com outro a semana, um outro mês de férias, etc., poderá haver uma interrupção. Dentro deste tema do curso básico, nós devemos ter fundamentalmente aquilo que Jesus prometeu como Consolador, atenção ao Evangelho. Foi aquilo que Jesus ensinou. Evangelho, como já podemos dizer em aulas anteriores, quer dizer só boa nova, a notícia que Jesus trouxe. Depois, sequencialmente ao Evangelho, esclarecer todas as coisas na promessa do Consolador, isto é, analisar a questão da filosofia, da vida, aquilo que Jesus ensinou, e também aquilo que é, ainda doutrinário, que é científico, a área do conhecimento das comunicações entre o mundo espiritual e o mundo material, a área da mediunidade, a parte científica da doutrina. Mas depois temos que sintetizar, ou melhor, adaptar à prática real aquilo que é o Evangelho e a doutrina. E então, são aquilo que nós estamos agora a desenvolver, as aulas de prática, mas em teoria. Depois, esta questão do curso básico devem ser dados por pessoas habilitadas, que saibam, que vivem e que podem ser futuros palestrantes. Pode ser uma boa forma, aquele que dá, digamos assim, um curso básico, pode ser uma boa forma de se preparar, ainda que mais ou menos lentamente, para vir a fazer uma explanação pública, a fazer aquilo que nós designamos há pouco como as palestras, e, sequencialmente, as conferências, e, em continuidade, também os seminários. É toda uma marcha de preparação, digamos assim, de evolução na área do conhecimento, que visa sempre mais atividade e melhor atividade. Então, são os cursos básicos, um curso que traga de volta o que é basilar, o que é fundamental, o que é preciso saber minimamente para se ser espírita ou para se divulgar a doutrina. Ainda são os cursos especializados, portanto, a sequência básico e especializado. É claro que podem ser, e há casas que o fazem, podem ser levados a cabo cursos especializados em relação ao livro dos Espíritos, em relação ao livro dos Médios, em relação ao Evangelho. E em relação a outros livros. Nós conhecemos quem esteja já hoje a fazer um estudo sistematizado sobre o nosso lar. E também há quem já tenha feito a interligação, estudo da interligação entre o livro dos Médios, o livro dos Espíritos, o Evangelho, o nosso lar, enfim, e outras obras que abordam questões da mediunidade, que abordam questões da filosofia da vida, etc., da reencarnação. E então há quem faça, digamos assim, uma busca, uma pesquisa em todas essas obras, quais são os pontos de contacto, quais são os desenvolvimentos, quais são as orientações ou conselhos que são dados numas e noutras obras e que as fazem fazer parte de um todo do conhecimento. Então pode haver esse curso das obras básicas, que tem que haver algum cuidado para que se não caia na tentação de transformar o conhecimento espírita na área da licenciatura, do mestrado e do doutoramento. E então se marginalizem à partida aquelas pessoas mais simples, mais humildes, com menos cultura, que não podem ter acesso à compreensão de matérias tão complicadas e, portanto, são à partida postas as pessoas de lado. Há necessidade de fazer as coisas de forma a que toda a gente possa ter acesso e toda a gente possa perceber um pouco melhor aqueles que foram os ensinamentos de Jesus, depois alargados no Espírito de Verdade ao estudo da codificação espírita. Mas há também cursos designados como de desenvolvimento da mediunidade. No nosso entendimento, deveriam ser mais claramente referidos, não como desenvolvimento, mas como educação da mediunidade. A educação da mediunidade, isto é, quando se procura que os médiuns se preparem melhor, não se deve buscar que o médium receba as entidades e mais entidades e que torne a receber entidades, mas que o médium treine uma ligação muito clara e muito evidente com os guias, com aqueles que no mundo espiritual trabalham em conjunto para levar a mensagem, para levar o consolo, para levar as boas orientações às pessoas que sofrem. E é neste trabalho integrado, neste trabalho de afinização
entre o médium e o seu guia que se situa a questão do desenvolvimento da mediunidade. Quando é para atender a sofredores, atende, mas quando é necessário travar a investida de algum investigador ou de algum espírito inferior, que haja uma certa afinidade, uma certa ligação entre o médium e o seu guia, para que no momento próprio o guia ajude na libertação ou ajude na contenção de determinadas investidas dos espíritos inferiores. Então há necessidade de fazer esse curso de educação da mediunidade, que não tem mais do que um curso de estudo também daquilo que importa fundamentalmente ao exercício da mediunidade e, neste particular, ao estudo do livro dos médiuns em toda a sua profundidade e de obras complementares que se relacionam com esse aspecto. Depois também o curso de formação de trabalhadores que doutrinem, que evangelizem os espíritos. Nós temos a área, digamos assim, do estudo, do ensino, do conhecimento aos encarnados e as reuniões onde se ajudam, onde se orientam, onde se ensinam os desencarnados, precisam de pessoas que, nessa oportunidade, dialoguem, conversem, falem de um aspecto doutrinário, um aspecto evangélico com os espíritos desencarnados que progressivamente se possam manifestar. Então, pode haver cursos para a formação de doutrinadores, embora todas estas desenvolvimento da habilidade, formação de doutrinadores, dirigentes, a formação de dirigentes, o curso de passistas, tudo isso envolve a necessidade de conhecer a doutrina, de aprofundar a doutrina, de ir mais longe na adaptação daquilo que é doutrinário, daquilo que é científico, já no aspecto laico. Curiosamente, a propósito, por exemplo, dos cursos para passistas, o passista não pode ser a pessoa que só sabe a movimentação das mãos, como é que é das mãos de cima para baixo, etc. Não, o passista precisa conhecer um pouco a anatomia do ser humano para saber onde é que aplica as suas energias, com que direção, com que potência. Então há também esta necessidade de fazer os cursos de passistas para sistematizar, digamos assim, o trabalho, para padronizar o trabalho nesta questão dos passos. Ora, vamos aqui desenvolver nos cursos de atualização como é que eles devem ser, mais ou menos, levados a cabo. É evidente que devem ser cursos, desde logo, de curta duração e apenas de atualização dos conhecimentos. É claro que esse trabalho pode ser feito durante reuniões que são aconselháveis e que são muito produtivas, reuniões de trabalhadores, em que sejam abordadas de uma forma livre e dinâmica as questões que se levantam ao trabalho da Casa Espírita, ao trabalho do Grupo Espírita, ao trabalho do atendimento fraterno na Casa Espírita. Então, estas reuniões devem ser mantidas ciclicamente e também outra na área da atualização de conhecimentos deverão ser feitas sempre com alguma durabilidade e alguma frequência, que não sejam só de vez em quando calha, mas que seja uma preocupação dominante na Casa Espírita de ter essa possibilidade do convívio fraterno, que é fundamental também ter. Depois, quando nos vamos dedicar, por exemplo, a preparar os trabalhadores para o diálogo com terceiros, não é pensável que um espírita seja abordado no seu emprego, na sua casa, na sociedade em geral, por alguém que pretende uma orientação, que pretende tirar uma dúvida, que o trabalhador não esteja preparado para atirar, para dar um esclarecimento básico e mínimo. Não é aceitável que um trabalhador, quando lhe perguntam, então, andas no centro, o que é que fazem no centro? Não esteja preparado para esclarecer o que é que se faz no centro. E muito menos que tenha receio ou medo de falar. É claro que quando não se sabe nada do assunto, nem da matéria, nem do tema, é melhor não falar, para não dizer asneiras. Mas é importante que o trabalhador se prepare exatamente para fazer esse esclarecimento básico e não embarcarmos naquela ideia que espiritismo é bruxaria, é feitiçaria, quando nos abordam na rua e nos dizem isso é assim, isto fazem com galinha preta, fazem umas rezas, umas benzeduras, que o trabalhador não esteja preparado para dizer que isto não há nada disto, explicar com um mínimo de racionalidade aquilo que se faz na Casa Espírita, quais as finalidades, quais as metas, quais as orientações. Pois isso é necessário também na atividade, por exemplo, na família, no lar. É necessário que o trabalhador esteja preparado para quando a família coloca dúvidas ou quando a família se vê constrangida face à acusação pública ou até mesmo, às vezes, à crítica soez dos vizinhos ou dos amigos ou de outros familiares, que não saiba minimamente
que não saiba minimamente explicar o que é isso da Casa Espírita, qual é o trabalho que a Casa Espírita leva a cabo, é imprescindível que isso saiba. Bom, entramos agora numa fase de abordagem das reuniões, reparem, atendimento fraterno, esclarecimento e outras reuniões de caráter geral. Por que é que se fazem as reuniões? Nós recalcamos sempre nos ensinos que Jesus nos trouxe. Jesus, quando reunia com o povo, era uma reunião aberta, toda a gente podia participar, toda a gente podia assistir, toda a gente podia ouvir. Agora, o conteúdo da mensagem é que deve ser direcionado e dirigido para todos. Então, a reunião é uma reunião que tem que ter uma finalidade objetiva. Se a finalidade é esclarecer, deve procurar esclarecer. Se a finalidade é libertar, deve procurar libertar. Se a finalidade é que as pessoas treinem a concentração, deve haver esse exercício de concentração. Portanto, tem que haver uma finalidade objetiva e elevada e lógica e racional. Agora, quem é que pode participar das reuniões? Estamos a falar de reuniões espíritas, que têm uma variedade muito grande, uma gama muito grande digamos assim, de conteúdos. Quem pode participar? Toda a gente pode participar. Mas nem sempre deve participar. Isso é outra conversa. O poder é uma coisa, o dever é outra. Podem participar todos, desde que haja um esclarecimento mínimo daquilo que se vai passar na reunião. E depois é de ter consciência, e os trabalhadores têm que a ter, de perigos que eventualmente possam surgir em reuniões mal conduzidas. Nós recordamos ouvir algumas histórias, e toda a gente se calhar as tem, ao longo da sua vida, de reuniões de brincadeira, as reuniões do copo, as reuniões da mesa de pé de galo, as reuniões dessas comunicações de efeitos físicos e reuniões que muitas vezes conduziram por atos de brincadeira, de gozo, que as pessoas aplicavam no decurso da reunião, a haver reações brutais, reações violentas da parte daqueles que manipulavam fluidicamente quer os objetos, quer a chávena, quer o pires, quer a mesa, haver reações violentas por efeitos físicos provocados e temerários e que levavam as pessoas a ficarem marcadas ou até a fugirem rapidamente da brincadeira que tinham encetado. Então há a necessidade de, quando se praticam, quando se conduzem reuniões, de elas serem com uma finalidade elevada, com uma finalidade positiva, e não reuniões de brincadeira, de faz de conta, de curiosidade. São reuniões que não são de todo aconselháveis na Casa Espírita. As reuniões da Casa Espírita têm que ter objetivos definidos, têm que ter finalidades definidas, têm que ter uma realidade palpável nas consequências, naquilo que se pode obter de uma reunião espírita. Então, dentro desta síntese geral, estamos a falar da parte prática. Na Casa Espírita, que tipo de reuniões se podem levar a cabo? Desde logo, falamos nas palestras, reuniões públicas. Toda a gente pode assistir, toda a gente pode ter acesso, salvaguardadas, naturalmente, a segurança, salvaguardada a elevação de propósitos, mas podem fazer-se reuniões públicas. Depois, reuniões privadas de estudo doutrinário. Já não é aberta a todo o público. E, como dissemos há pouco, nem todas as pessoas estão igualmente esclarecidas nas várias fases de desenvolvimento do estudo. E, como não estão desenvolvidas, devem ser estudos específicos para determinado grupo. Se o grupo começa a fazer um estudo desde o A e o U até à matemática mais avançada, que progressivamente esses elementos vão, digamos assim, desenvolvendo o seu estudo, como se fosse nas aulas, numa escola, no liceu, numa escola secundária, básica ou na universidade, que essas reuniões sejam por um grupo restrito e levadas sempre sistematicamente, sempre em continuidade, em evolução das matérias a analisar. Depois, temos também as reuniões para o desenvolvimento de um curso básico, acessível a todos. Depois reuniões de estudo especializado. Depois reuniões de preparação de doutrinadores. Depois reuniões de educação mediúnica. Bom, são tipos de reuniões diversas que se podem desenvolver numa casa espírita. Podem e devem se desenvolver. Então nós podemos considerar que, neste aspecto geral,
dividimos as reuniões em três grandes grupos. Reuniões comuns, são aquelas que são normais. Reuniões especializadas, direcionadas para determinadas matérias. E depois reuniões muito mais especializadas, que hoje estão um bocadinho em desuso, que são as reuniões de efeitos físicos de materializações. Reuniões de cura estão ainda, em muitos casos, estão ainda de pé, estão em atividade, embora muita gente fale em reuniões de cura, mas do que se trata realmente é reuniões de alívio. São reuniões que não têm propriamente a ver com operações. Nós vemos na medicina, vemos nos hospitais, quer dizer, há pessoas que estão doentes e precisam apenas enfim, quer dizer, de um curativo, de uma ajuda, de um comprimido, e há outras pessoas que não chega só ao curativo, é preciso uma intervenção mais profunda, é preciso uma intervenção mais intensa. Estamos a falar de reuniões na Casa Espírita, agora vamos ver quais são as finalidades, quais são os objetivos, o que é que se pode obter de uma reunião, porque não se podem fazer reuniões por fazer, reuniões sem quaisquer finalidades, sem quaisquer metas a atingir. Então, desde logo, em todas as reuniões, sejam elas comuns ou especializadas, é fundamental, primeiro, preocupar com a criação de um bom ambiente. Criação de um bom ambiente. E esse bom ambiente só se consegue criar desde que se possa educar os sentimentos e os pensamentos. Educar os sentimentos e os pensamentos. Há sempre uma preocupação que nos aconselham. É colocarmos sempre no lugar do outro, colocar sempre daquilo que nós gostaríamos que nos fizessem a nós e, nessa forma, podermos, ou melhor, termos que fazer ao outro. Faz o que gostarias que te fizessem. Não faças o que não gostarias que te fizessem. É sempre a preocupação. Portanto, a educação do pensamento e do sentimento devem direcionar-se com estas preocupações. Fazer o que gostaríamos que nos fizessem e não fazer o que não gostaríamos que nos fizessem. Então, é uma técnica de educar o pensamento. Qualquer pensamento negativo que nos venha é contrariado de imediato, porque se eu não gosto ou não gostava que esse pensamento me fosse dirigido, então tenho que travar a direção do pensamento que emana de nós próprios. Exatamente como uma vibração, como o sentimento que se dá ao outro, deve ser da mesma qualidade daquele que nós gostaríamos que o outro nos enviasse para nós. Depois tem que haver uma finalidade objetiva. Se o Consolador é o Espiritismo, qualquer reunião na Casa Espírita deve ter como finalidade o conforto espiritual, o consolo. Porque se assim não for, não há de facto Consolador. Se assim não for, não há de facto um trabalho espírita. O trabalho espírita pressupõe um trabalho de consolo, um trabalho de entrega ao próximo, de alívio das dores, de alívio do sofrimento. Nesta perspectiva, que se deve procurar com a reunião espírita, o que é que se pode obter? É o que é que se pretende e o que é que se pode obter. Desde logo, na reunião espírita, o esclarecimento de espíritos sofredores, sejam eles encarnados ou sejam eles desencarnados. A reunião deve visar, em primeira instância, o esclarecimento. É exatamente como nós dizíamos, quando a pessoa está doente e não sabe o que tem, anda aflita durante um certo tempo, até saber que a doença é deste tipo e, portanto, talvez não seja tão grave. Porque, inicialmente, quando se está à espera de análise, de exames, etc., há sempre aquele medo de ser, mas se calhar é grave, mas se calhar é muito grave. Então há necessidade de, face à problemática que se nos depara na Casa Espírita, que nós prestemos os esclarecimentos mais profundos possíveis, de acordo com com o estado de compreensão que a pessoa manifeste, daquilo que é a problemática espiritual. Esclarecimento. Depois temos que ter a preocupação, o que é que se pode obter na reunião? A conduta dos espíritos obsessores. Orientar os espíritos obsessores. Envolver aqueles que perseguem, os espíritos que querem a maldade. Que às vezes são da terra para o céu. Às vezes são dos encarnados para os desencarnados. São os vivos, são os encarnados que obsidiam os desencarnados, que os prendem, que os agarram, que nos deixam ir embora. Quantas pessoas a quem falecem familiares não aceitam que tenham falecido e os prendem ali pelo seu pensamento, pelas suas vibrações. Então há necessidade de ponderar esta questão. Na reunião espírita deve-se procurar
conduzir, noutra faceta, noutra fase de desenvolvimento, os espíritos obsessores. Não é expulsar os espíritos obsessores, é conduzi-los a um caminho onde também se possam sentir esperançados, felizes. Depois também, estamos a ver a reunião, o que é que se pode obter, a ampliação das relações espirituais e da harmonização entre os que eles constituem o grupo, encarnados, desses que constituem o grupo dos encarnados com os desencarnados. Então tem que haver sempre essa preocupação nas reuniões de ampliar as relações espirituais, de abrir, digamos assim, um ambiente à presença de espíritos mais elevados, de mais espíritos esclarecidos, de mais espíritos amigos, de mais espíritos familiares e já no caminho da sua modificação, do seu aperfeiçoamento. E dentro desta perspectiva, desta necessidade, também procurar harmonizar os ambientes, harmonizar o espaço onde nós nos entregamos à tarefa, onde nós nos dedicamos ao amor do próximo. É claro que estamos a fazer sempre num processo dinâmico, esclarecer, ajudar, aliviar, curar. A cura não exige que seja especificamente física. Há muitas pessoas que têm a ideia que a cura é física. Qualquer coisa física vai curar, é fazer um milagre. Não, a cura dos enfermos não é propriamente fazer um milagre. E muitas das vezes consegue-se essa cura pela sua transformação moral, pela sua modificação em relação às práticas que normalmente usam, têm, à sua conduta normal. E há muitas pessoas que, perante a realidade das situações, muda de vida, modifica os seus sentimentos, reprime algumas inclinações e algumas tendências. Outras das preocupações que devem levar-nos a ver o que é que se pode obter de uma reunião é a educação dos médiuns, é, digamos assim, o controle que os médiuns podem ir progressivamente fazendo das comunicações, é aquele suster, muitas vezes, quer dizer, a intervenção dos espíritos mais obsessores, mais atrasados, mais inferiores em relação àquilo que nós conhecemos naquilo que é a média geral da conduta. Então tem que haver a preparação e a educação dos médiuns face. Hoje as mediunidades são, na sua generalidade, conscientes, e o médium tem consciência durante a manifestação do que se passa, da entidade, do tipo de entidade, das vibrações que a entidade destila. Então é também um momento nas reuniões para que o médium se eduque, se controle, conheça as suas reações e conheça fundamentalmente as reações daqueles que os envolvem e que envolvem aqueles que são presentes normalmente como digamos assim, pacientes para a ajuda, para o auxílio. Também teremos que ponderar que a reunião deve sempre conduzir a um melhor estado de conhecimento, a um aprendizado mais profundo. Toda a reunião tem que ter, objetivamente, como finalidade o aperfeiçoamento do conhecimento, da conduta dos trabalhos, da ajuda fraterna, da caridade, em termos realmente dessa do conhecimento e da ajuda espiritual. É claro que as reuniões também podem ter outras finalidades, por exemplo, a demonstração dos fenómenos espíritas, a demonstração da realidade, da vida para além da vida, da vida para além da morte, dos espíritos. Muitas das vezes, e frequentemente até, podemos dizer, aquelas entidades que se manifestam vêm contar histórias, vêm contar situações, vêm descrever determinadas facetas da vida que as próprias pessoas intervenientes reconhecem como realidades indiscutíveis. Muitas das vezes, essas manifestações abrem a porta à aceitação das pessoas, por exemplo, que estão em debilidade física, em debilidade mental, em debilidade espiritual, e que, face às comunicações, face às manifestações, aceitam absolutamente como uma realidade aquilo que ali é dito, muitas vezes por pessoas que não conhecem lado nenhum, que não conhecem a sua vida, que nunca tiveram contacto. E é face àquilo que dizem os espíritos através dos médiuns que as pessoas ganham mais confiança, ganham mais convicção. Então, é também uma finalidade ou alguma coisa que se pode obter de uma reunião, a demonstração da realidade, da fenomenologia, dos fenómenos espíritas. É evidente que, dentro de toda esta perspectiva, com certeza que outra
o objetivo que se pode obter é a correção de desequilíbrios da mediunidade. Muitas das pessoas que vêm em busca de socorro à Casa Espírita são médiuns em desequilíbrio, são médiuns não controlados. Dizem que são pessoas em depressão, em neurose, em psicose, em esquizofrenia, em situações dessas catalogadas pela medicina em termos gerais. Mas isso, frequentemente, na maioria dos casos, é um desequilíbrio da sensibilidade, é um desequilíbrio da mediunidade. Então a reunião tem que ter, ou deve ter, também esse objetivo: corrigir desequilíbrios, aliviar perturbações, aliviar essas questões do stress, do descontrole emocional. É outra preocupação e é outra, digamos assim, outro objetivo que se pode conseguir numa reunião espírita. E depois, fundamentalmente também, a combater os preconceitos. Há muitas pessoas que não querem que se saiba como a Casa Espírita, que não querem que se extravase para a sociedade, para a família, que também andam metidos nessas coisas, que às vezes dizem. Não, pela educação, pelo esclarecimento, pela profundidade dos conhecimentos que são transmitidos, que as pessoas percebam e combatam que espiritismo não é uma coisa maquiavélica, é uma coisa esquisita, de gente atrasada e do obscurantismo, mas que é uma coisa culturalmente muito profundo e que tem justificações hoje, mas profundamente científicas, ou melhor, tem confirmações perfeitamente científicas sobre o desenvolvimento das atividades na Casa Espírita. Então, nesta lição, nós quisemos, depois de fazermos o atendimento fraterno, darmos uma imagem, darmos uma ideia de que, objetivamente, através do esclarecimento, através do conhecimento, através, digamos assim, da demonstração das atividades que são desenvolvidas dentro da Casa Espírita, que é fundamental na questão da libertação de consciências e, naturalmente, da libertação de problemas graves, familiares, pessoais, familiares e sociais, que é necessário conhecer, saber, aperfeiçoar a compreensão das coisas para que se possa, em verdade, estar à vontade, sem preconceitos, sem problemas, a visitar a Casa Espírita, a frequentar a Casa Espírita e, por que não dizê-lo, a integrar-se no trabalho de amor, de caridade fraterna, que é sempre a projeção permanente de uma casa verdadeiramente espírita, com Jesus ao leme, com Jesus orientando o nosso trabalho. Vamos ficar por aqui. Na próxima aula prosseguiremos, sempre a caminho de agora, percebemos a constituição dos grupos de trabalho, da organização das reuniões e por aí adiante, para percebermos em teoria como é que uma casa espírita pode e deve funcionar. Então, até à nossa próxima aula.